Sebastião Parreira, o Agro tem voz, e hoje eu estou aqui no Pó de Mel, no Congresso Prêmio da Apicultura do Estado de Goiás. E nós estamos com o Weber e a Thaís lá de Frutal, que vai contar tudo pra gente, o que eles fazem, como eles conseguem uma super produção de mel, e também eles são mentorados da Escola da Apicultura. É isso aí, Weber? Isso mesmo, pessoal. A gente vai pedir então, Weber, que você se apresente. É um casal, né? O Weber e a Thaís, eles fazem parte, são alunos e mentorados da Escola de Apicultura. Estamos ao vivo aqui, inclusive, no congresso que está acontecendo, e a gente quer saber da história de vocês, que vocês se apresentem, de onde vocês vieram e como que vocês conheceram a apicultura. Meu nome é Weber Inácio, né? Sou apicultor. Eu sou a Thaís Costa, hoje também apicultora, né? E assim, nossa história com a apicultura começou há 11 anos atrás, quando a gente começou a namorar, e o Weber chegou e falou: olha, há alguns anos atrás eu já trabalhei com apicultura. E com meu pai tinha algumas caixinhas e eu posso colocar aqui também na fazenda, né? Vamos tirar um mel aí, né? E ele foi e começou, armou algumas caixas iscas, né? E começou ali com poucas caixas, acho que eram 3, né, Weber? Isso mesmo. 3 caixas na época. E ele fazia ali o manejo da forma dele, eu acompanhava sem roupa, na época de longe um pouquinho. E vou dar sequência. É isso aí, pessoal. Vocês são de onde? A gente é de Frutal, Minas Gerais. A gente acha que não falou, né? De A gente é lá de Frutal, Minas Gerais, pessoal. A nossa história na apicultura, como a Thaís falou, né? Eu comecei assim, na curiosidade, né? Porque meu pai, em 2004, ele adquiriu alguns materiais, né? Pra gente tentar, né? A vida na apicultura, né? Tentar de alguma forma ali colher mel, né? Que é o que todo mundo faz. E ele não deu sequência. Esse material ficou parado, né? E em 2011, como a Thaís disse, a gente se conheceu e eu observei que a propriedade que eles têm lá dava para implementar. O que eu fiz? Eu armei algumas caixas, né? Fiz alguns resgates que não davam certo. A abelha ficava ali se ela quisesse, porque eu não tinha um conhecimento, né, nessa área aí. E a partir daí, né, que a gente foi crescendo, que a gente foi desenvolvendo, mas assim, um planejamento parado, né? Tudo começou com seu pai. Tudo começou com meu pai. Passado algum tempo, né, a gente assistindo canal no YouTube, procurando, né, a ideia de crescer na apicultura, né, eu cheguei na Thaís e falei: Thaís, vamos trabalhar com abelha, mas a gente precisa, para trabalhar com abelha, a gente precisa de conhecimento. A gente foi para a internet. A gente achou um vídeo de um professor falando em abelhas, né? Falando ali em criação de abelhas, em curso presencial, né? Que era um tal de professor Armindo, né? E a gente começou a seguir o canal do professor e ver, né, o que tinha ali, né? E a gente descobriu que tinha uma pessoa, né, que fazia apicultura profissional de fato, né? Que tinha um método, que era essa companhia da abelha, que tem um método que funciona. E a Thaís, né, mais tarde, né, a gente já casados, né, no Dia dos Pais, ela me deu um curso de presente, né, Thaís? Qual que foi o nome do curso? Era o curso... Superprodução de mel. Superprodução de mel. E eu fiz esse curso, né? A partir dali a gente implementou caixa isca, e a gente adquiriu, foi 7 colmeias, né? Foi. 7 colmeias, com 7 colmeias no primeiro ano, isso já em 2020, tá? Já em 2020 a gente conseguiu uma quantidade de 400 quilos, né? 400 quilos de mel nessa casa aí. 400 Então quilos foi de mel. uma super produção mesmo. Já foi uma superprodução em 2020, com apenas 7 colmeias. E que presente, hein? Um baita presente, cara. Eu tô Baita até agradecer. Tinha noção A minha que esposa. ia revolucionar assim, a vida de vocês, esse ingresso? Não. Deixa eu dividir aqui. Então, quando a gente começou a princípio, o intuito dele até era catar todo esse mel e passar para o entreposto. E à medida que eu comecei a assistir às aulas com ele, eu falei: não, eu acho que esse professor está falando uma coisa muito interessante. A gente tem oportunidade, como se diz, estamos com uma mina de ouro na mão. A gente tem a oportunidade de fracionar esse mel e poder, né, ganhar um pouco mais em cima desse produto. Então eu falei para ele: nós vamos fracionar o nosso mel. E foi aí que a gente começou a fracionar o mel
A princípio a gente vendia ali para os familiares, amigos próximos e foi crescendo na divulgação, na propaganda dentro da cidade. Pouca propaganda ainda, né? Mas a gente vendeu todo esse mel muito rápido, em menos de um ano. Então, mesmo com pouco investimento em marketing, divulgação, vocês conseguiram escoar toda a produção de vocês fracionada? Toda. Esse mel, na verdade, ele não deu nem para vizinhança. Né? Não deu nem para vizinhança. A gente queria comer o nosso mel, aí eu ficava assim, não, Thaís, esse agora é nosso. Acontece. Aí pensar que não, vamos vender. Não, então não vamos deixar nem para nós, vamos vender isso tudo. E aí a gente foi vendo que precisava aumentar nossa produtividade. E a gente foi estabelecendo mais a piara, né? E a gente estudando, conheceu ali o nosso mapeamento apícola, implementando de fato, né, a exploração desse mapeamento apícola. Né? E agora, por último, a gente fez com 16 colmeias, né, 1 tonelada e 50 quilos de mel. Por ano? Nessas 16 colmeias, no último ano. 16 colmeias? 16 colmeias, 1 tonelada e 50. 65 quilos na média. Meu Deus. Aplicando o método da cia da abelha no seu território. Isso mesmo. Impressionante. E deixa eu te falar, tem outros apicultores na região de vocês? Sim, tem outros apicultores, sim. Que acreditam, porque normalmente as pessoas que são mais antigas falam assim, não é possível uma colmeia produzir 10 melgueiras. Vocês têm essa dificuldade? Tem sim. Tem pessoas que tipo assim, não conhecem, né, ou conhecem e não querem fazer. Né, mas existe sim outros apicultores na nossa região, né, que produzem mel. Né, mas eu não sei se tem, né, se estabelece esse manejo. Né? Mas a gente sim. A gente hoje trabalha com método cia da abelha, né, e colmeias nossas ali com 5 até 6 melgueiras. Né, já teve colmeias, né, Thaís? O ninho sobre ninho, 5, 6 melgueiras acima. Vocês são mentorados, né, da cia da abelha. Isso. Tem diferença quando você é mentorado, você consegue chegar mais rápido. Eu sempre brinco, né? Vou hackear meu professor. Hackear na boa forma, vou aprender tudo que ele fala, tudo que ele diz e vou colocar em prática. Você vê a diferença na sua produção com a produção do vizinho que não coloca em prática, que não tem um mentor, que não tem alguém para ajudar, para dar a mão, para caminhar? Claro, né, a abelha, ela precisa ali do conforto térmico, né, ela precisa ali de ser feito todo o manejo com troca de cera, troca de rainha, um tripé. Se um deles falha, né, você não tem produtividade, ou parte dessa produção só. Então, quando você segue um método, né, ou até a orientação de um mentor, né, você estabelece, né, onde você quer chegar mais rápido, com certeza. A escola, ela te dá o passo a passo de como que você vai montar, né, da receita do bolo. E a mentoria, ela puxa a orelha. Porque com a mentoria, o professor ele fica cobrando o passo a passo de vocês, não é verdade? Ele segura na mão mesmo e fala, tá na época de tal manejo, tá na época... Não tem isso? Não tem como você pular etapa, né, dentro da mentoria, né? Ele vai pegar tudo que o aluno faz dentro da escola, né, e ele vai te cobrar. Desde o princípio até o final da mentoria. Então você tem que entregar tudo para funcionar. Né, o seu projeto apícola, né, o seu plano de negócio. Então você vai ter que estabelecer tudo ali, entregar para ele, né, e ele, a Jane falou, né, de mão dadas, né, ele vai ali te guiando, com certeza. Né, você vai estabelecer o que você quer através disso aí. A gente falando de uma super produção, mas tem um empreendedorismo aí. Com certeza. Que é essencial você produzir muito com qualidade, mas também vender bem. Isso bem. Vocês aprenderam na escola? Como foi? Conta pra gente aí, que a sua mulher começou a falar, né? Isso, que vou deixar do ela falar curso mais Dia um dos pouquinho Pais, aqui, então deixa ela falar um pouco pra gente. Então, a gente, na verdade, é do tempo da quarta espetacular das lives. E a nossa até primeira superprodução, parte dela já foi acompanhando as lives. Então, quando o curso chegou, ele agregou ainda mais conhecimento. E com a mentoria, isso expandiu. E um ponto que eu sempre falo para o Heber é esse. A gente tem que agregar valor no nosso produto. E a gente tem capacidade para isso. Na forma de você conquistar seu cliente, você chamar o cliente, falar do que você vende, falar da qualidade desse produto, a procedência dele. Isso faz com que as pessoas paguem o preço merecido pelo nosso mel. Porque é um produto muito valioso.
preço justo, né? É o preço justo. Ele é um produto muito valioso mesmo. A gente sabe todas as propriedades, todos os benefícios que ele traz para a gente, né? E eu sempre falo que nós temos que trabalhar no empreendedorismo a marca. Eu estou muito feliz de ver vocês assim, com o uniforme, com a marca, Flora Mel. Olha que coisa mais linda. E aí o cara que vai mexer com empreendedorismo, ele faz lá o melzinho, começa, mas só mexe com aquilo, não coloca uma marca, não coloca esse valor que a marca dá. E aí ele fala, mas eu não estou conseguindo vender. Mas como? Você tem que ter um trabalho aí de empreendedorismo, você tem que ter um trabalho de valorizar. Eu vi na hora que eu falei da marca, você bateu no peito. A marca é forte, viu? Traz orgulho? Traz orgulho. Traz um peso pra gente, né? Quando a gente coloca isso aqui hoje dentro da nossa cidade, né? A questão da experiência, né, do consumidor, nosso consumidor lá em Frutal, né? Eu fico muito feliz, né? Uma vez que eu fiz um resgate, tinha um agricultor próximo onde eu estava fazendo o resgate. Na etapa final do resgate, né, eu colhi uns favos bonitos, operculado de mel. Ele chegou e falou assim, eu quero desse mel. Estou vendo você apicultor, você tem mel para vender? Eu falei, tem sim. Eu falei assim, eu tenho 1 quilo aqui inclusive. Então você me disponibiliza desse mel? Eu falei, agora. Outro dia eu vi ele lá, perguntei para ele, falei, e aí? Ele falou, rapaz, eu vivi a experiência, eu voltei na infância, quando eu senti o gosto do mel. Então, cara, isso aí, para nós, é um motivo de grande felicidade, né? Aí que entra a ver empreendedorismo, né? Você fala, cara, eu vou divulgar isso aqui. Isso aqui realmente, é igual a minha esposa falou, é uma mina de ouro, né? E é trabalhando, é divulgando, né? É trabalhando ideia, não é chegando pro cara e falar, você quer comprar mel, não. É igual eu chego nos clientes, né? De uma forma muito humilde, né? A gente chega abordando as pessoas, eu pergunto, e aí, seu mel já acabou? Eu pergunto assim. Aí o cara fala, não, tem um pouquinho assim lá. Eu falei, então você já vai pegar outro, porque esse pouquinho não dá pra você passar aí não. Entendeu? É o jeito então, assim, a gente certo, cria né? algumas estratégias, né, de venda. Isso tem funcionado com a gente, tem crescido dia após dia, né? A gente também tem escalado de uma forma segura. Um degrau de cada vez, né, Lu? Não pode dar um passo muito grande. Não, Levar na não. roça o passo muito grande é complicado. Então vamos um degrau de cada vez, conhecendo o negócio, né? Estudando, né? A gente sempre tem que estudar as estratégias de crescimento também, né? Porque o investimento ele tem que ser estudado. A gente tem que estudar o investimento. Você não basta investir. Investir para quê? Para ter mais rentabilidade, né? Não desperdício, não lucratividade. Então esse aí é um dos pontos que a gente tem trabalhado também. E lembrando que o mel é algo sustentável, né? E a gente fala tanto da comida sustentável, o mel é uma super alimentação. E quando você fala isso em sustentabilidade, hoje no mundo está em voga, todo mundo falando sustentabilidade, sustentabilidade, e você já faz em sustentabilidade desde 2012. Isso. A gente começou pequeno lá em 2012 fazendo isso, né? Colocando nosso mel de mesa, né, na mesa do consumidor final, sustentando famílias, né, Thaís? E sustentando, e o mais importante, né, a sustentabilidade sustentando o bolso de vocês, o bolso dos familiares, região, porque tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar. Eu sempre falo, falar de sustentabilidade sem o produtor ganhar dinheiro não é falar de sustentabilidade. Não sustentabilidade é quando você tem dinheiro no bolso. Sim, com E certeza. aí você consegue cuidar da natureza. Com certeza, de fato. Hoje a gente já pode dizer que a gente trabalhava, né, e conciliava a apicultura junto. Hoje a Thaís, ela já está por conta só da Flora Mel, né, onde ela estabelece vendas, estratégia de marketing, né, e a ideia é fomentar isso, trabalhar isso dia após dia, né, não, Thaís? Quer contar um pouquinho para o pessoal? Eu trabalhava no ramo da educação já há 7 anos e de 3 anos para cá a gente pegou mais firme com as vendas, né? Surgiu a Flora Mel em si e nesse período começou a ficar bem corrido, porque conciliar um serviço, conciliar a vida pessoal da gente e também as vendas com a Flora Mel começou a ficar bem puxado. Então, no último mês nós definimos que eu comecei a desmembrar, né, do meu serviço e a partir de agora eu vou começar a ficar por conta para a gente poder expandir
expandir o nosso negócio, expandir o nosso projeto. Isso mesmo. Essa é a segunda versão do Congresso Prêmio de Apicultura. Vocês vieram na primeira, não é isso? Sim. E qual a experiência que vocês têm para dizer para as pessoas que estão nos assistindo com relação à experiência do Congresso para vocês? Agregou alguma coisa? Vocês saíram daqui com alguma coisa a mais? Qual foi a experiência mesmo de vocês nesse ambiente que tem muito apicultor, que a gente respira empreendedorismo, respira a prosperidade do negócio? Eu falo para o Weber que o primeiro congresso ele veio para expandir nossa visão. Ele realmente expandiu. Nós chegamos aqui, como se diz, com uma visão limitada e após sair daqui nós saímos com projetos novos, com uma visão ampliada mesmo. E com a mentoria também, e essa mentoria veio para transformar. Diferencial. Veio para transformar, para a gente alcançar lugares que a gente não imaginou que seria possível. E estamos quase chegando lá. Isso mesmo. E vai muitas pessoas, muitos empreendedores, muitos produtores rurais vão assistir vocês no YouTube, porque o YouTube da Companhia da Abelha é sensacional e consegue atingir o mundo inteiro. O cara que está começando, vocês são mentorados, qual é a dica? O que vocês falam para eles? O que eles têm que fazer? A dica que eu deixo é para buscar estratégia, planejamento. Né? As coisas não acontecem sem planejamento. Né? Hoje a gente também está dentro do nosso planejamento, né? Mas não terminamos. A gente concretizou algumas coisas e algumas coisas a gente tem dado sequência. Estão caminhando. Então a dica que eu deixo para esse pessoal é encarar de fato, né? Se realmente quer trabalhar com apicultura, primeiro, estabelecer o plano de negócio para as coisas acontecer. Se não, é fracasso. E ter constância. Né? Seguir um método, de fato, para ter sucesso. E esse método você aprendeu aqui com o professor Armindo? Aqui com o professor Armindo. Então, pessoal, tem que seguir o método para ter uma super produção. A receita já tem, né? Bom, a gente agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Vamos liberar para vocês voltarem para a programação, tá? Foi muito bom esse bate-papo e esperamos novos resultados, né, Sebastião? Que tenha uma maior superprodução ainda. Sim, a gente quer voltar e contar mais para vocês, né? De como está a nossa Flora Mel, como que a gente vai caminhar daqui para frente. A Flora Mel. A Flora Mel, e ano que vem ela vai contar toda a vida de empresária, porque ela largou agora a educação e vai contar o passo a passo da mulher que é empresária na apicultura. Chamando a responsabilidade, não, Thaís? Chamando. Isso aí, gente. Responsabilidade aceita? A gente tem que aceitar e encarar, né? É isso aí, gente. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigada por agradeço. vocês, viu? Tchau, gente. Valeu, pessoal.